Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Câncer. E mais uma vez aqui do lado da Giquinha. Boa noite, Gica, seja boa muito tarde, bom bem-vinda. dia. Obrigada, Giquinha. E ó, para começar esse episódio que tá demais e muito especial, não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com quem precisa conhecer este conteúdo, ouvir este conteúdo, assistir esse conteúdo, porque a gente sabe que os novos casos de câncer estão aumentando todos os anos. Então, provavelmente você conhece alguém que está passando pela jornada do câncer, se caso não for você. E se você não conhece ninguém, ou você é muito privilegiado, ou falta uma escuta ativa para ver quem está ao seu redor, né? Então, ó, já aproveita, já manda, já encaminha este vídeo aqui para as pessoas que você conhece, porque quando você faz isso, as mídias sociais, eles entendem que esse conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais pessoas. E a gente já sabe que informação Cura. Exatamente. Então, aqui a gente está fazendo a nossa parte de trazer pessoas muito bem qualificadas para te dar informação de qualidade, mas você também precisa fazer a sua de compartilhar aquilo que é bom. Mais alguma coisa, Juquinha? Não se esqueçam de se inscrever na Oncolife Care. O QR Code vai estar aqui na tela. Só apontar seu celular para lá. Você, paciente ou familiar, entre em contato. A gente tem toda uma rede de apoio, uma equipe multidisciplinar para te atender e ter qualidade durante o seu tratamento, tá? E para você, profissional, que queira ter autonomia da sua agenda, ter um prontuário eletrônico, ter uma linha do tempo completinha desse paciente, tudo você vai encontrar na Oncolife Care. Exatamente. É só abrir a câmera do seu celular, apontar aqui para o QR Code e clicar no link que vai aparecer na sua tela, tá? E quem tá aqui com a gente hoje... Gente, ó... O nosso tema hoje, a gente vai falar sobre mastologia, tá? Então, já se preparem que vai ser um assunto bem legal, porque a gente sempre cita nos episódios, né? Quem tá aqui com a gente hoje é a doutora Mariana, e ela é formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Fez residência médica de ginecologia e obstetrícia na Universidade de Pernambuco e residência médica de mastologia na Universidade Estadual de Campinas. Ela fez fellow em oncoplastia, e depois ela vai explicar pra gente o que é isso. Na Clinique Rena, tá certo? Pronunciei? Uhum. Certo? Renat. Na França, gente. International. Entre os seus títulos, a doutora, ela reuniu o de especialista em mastologia pela Sociedade Brasileira de Mastologia e o de International Master in Mastology pela Universidade à Distância de Madrid, Espanha. Gente, é outro Respeita, que a gente está em outro nível agora. Olha, Ai, quer mais coisas para você se inscrever no nosso canal, que a gente traz gente de todos os cantos para vocês. Ela é mastologia assistente do Hospital A Beneficência Portuguesa de São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora. Bem-vinda, doutora. Meninas, um prazer. Muito bom estar aqui com vocês. Muito feliz pelo convite. Muito feliz em poder levar informação para as pacientes, para os familiares, para todos que precisam saber e entender sobre a importância do câncer de mama. Exato. Porque isso é importante, né, doutora? Apesar de tantas informações que a gente ainda tem algumas barreiras. Com certeza. Que fazem as pessoas não se cuidarem da forma como deveria, né? Ou fazer seus exames preventivos. Mas para a gente começar, doutora, como que você foi parar na oncologia? Olha, pergunta que já me fizeram algumas vezes. A saúde da mulher em si sempre me fascinou muito. Sempre, durante a faculdade, sempre gostava muito da saúde da mulher. E eu fiz a faculdade em João Pessoa, sou paraibana, e lá tem um hospital chamado Napoleão Laureano, que é o hospital de referência em câncer da Paraíba. Lá tinha uma prova para todos os estudantes de medicina, tanto das faculdades particulares quanto das faculdades públicas, fazerem estágio. E eu optei por fazer um estágio em mastologia. Não conhecia a especialidade, mas me interessava por saúde da mulher. Sim. E lá a mastologia me escolheu. Interessante. É isso que eu ia falar. Interessante que as pessoas sempre falam assim, não fui eu que escolhi a oncologia que me escolheu. Isso. Né? Isso. Mas você já teve algum caso de câncer na família? Na família, sim. Antes ou depois? Antes e depois. De câncer de mama, a minha bisavó, Nossa. a mãe da minha avó teve câncer de mama, mas já idosa.
Eu fazia o curso de medicina ainda, era bem mais jovem, e o meu pai teve melanoma. Logo que eu me formei em medicina. Melanoma é câncer de pele. Isso, câncer de pele. Mas não foi exatamente isso que me fez, essas situações em que eu vivi, que a escolha foi muito natural. Foi muito fluida, natural. né? Foi fluida quando eu atendi esse perfil de paciente, a cuidar dessas mulheres, poder fazer a diferença na vida delas, sabe? É algo muito especial. Então, para fazer mastologia, tem um longo caminho a ser percorrido. É o que a gente fala, não é uma especialidade direta. Tá. Então, logo após o curso de medicina, eu não podia fazer residência médica para mastologia. Olha só. Tem que fazer uma residência antes. É o que a gente chama de residência de pré-requisito, especialidade de pré-requisito. Tá. Para ser mastologista, a pessoa, o médico, ele tem que ter feito residência de ginecologia e obstetrícia ou de cirurgia geral. Entendi. Então, tem 2 caminhos a serem seguidos. Ou a ginecologia e obstetrícia ou a cirurgia geral. Ambos têm suas vantagens e suas desvantagens. Eu optei, como eu sempre gostei muito de saúde da mulher, a ginecologia e obstetrícia, que são 3 anos, e depois disso, a nova prova de residência, cada isso é uma prova de residência, para fazer a mastologia, que são 2 anos de especialidade. Nossa, é bastante tempo estudando, Isso, né? são 11 anos. Para se formar mastologista, são 11 anos. 6 anos de medicina, 3 anos da primeira especialidade, ginecologia e obstetrícia, e depois mais 2 anos de mastologia. Mas tudo valeu a pena, né? Sim, com certeza. E, doutora, como que você vê hoje no Brasil as campanhas de prevenção ao câncer de mama? Você acha que a gente está surgindo efeito nas mulheres? Você tem, na sua experiência, você tem visto que as mulheres estão mais cuidadosas, mais conscientes? Eu acredito que sim. A mama é algo que assusta, entre aspas, né? Então, alterações da mama assustam as mulheres pelo câncer de mama. O Outubro Rosa, que já está chegando, tem um peso grande na mídia, né? Então, fala-se muito sobre câncer de mama, outubro inteiro. Só que algo que é muito importante frisar é que o nosso outubro é o ano inteiro. É algo que a Dica sempre fala aqui. O nosso outubro é o ano inteiro. Então, a gente não tem que esperar outubro para falar sobre câncer de mama. O câncer de mama está no dia a dia. Está naquela alteração que vai aparecer. Então, o que a gente mais estimula as nossas pacientes é, lógico, fazer seus exames de rotina, os exames de rastreio para populações específicas, né? As mulheres acima de 40 anos, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, têm indicação de realizar a mamografia anual. Ultrassom em associação em casos específicos e a paciente se conhecer, tá? O que ela se conhecer? Ela entender como é a mama dela. Sim. Hoje em dia a gente não estimula tanto o autoexame por as pacientes, às vezes, as pessoas acharem, né? Ah, não, eu estou fazendo aqui o autoexame, tá tudo bem, não preciso ir ao médico. Não preciso fazer os exames de rotina. Não, não é porque isso. Às vezes a pessoa não sente, né? Ela não sente. A mamografia, ela pode fazer o diagnóstico, ela faz o diagnóstico bem precoce, com lesões não palpáveis, tá? Então, é isso que é importante, fica de alerta. Os exames de imagem, eles são extremamente importantes. O exame físico pelo médico especialista também, tá? Que, nesse caso, seria o ginecologista. Se a paciente não tem indicação de passar no mastologia, com o mastologista, a ginecologista que faz acompanhamento dessa paciente vai examinar as mamas dela. E se ela achar algo diferente, vai encaminhar para uma investigação maior, se necessário. Mas a paciente se conhecer, a mulher se conhecer é muito importante, porque ela percebe que tem algo diferente. Doutor, eu notei um nódulo, doutor, eu notei uma mancha, notei que tá aqui um corrimento, uma secreção saindo pelo mamilo. Eu percebi que o mamilo retraiu. Então, se ela vê alguma alteração na mama dela, ela precisa ficar em alerta e não esperar. Tá? Qualquer idade, né, doutor? Qualquer idade. O que é muito comum no nosso consultório é dor mamária, que é a mastalgia. As pacientes chegam no nosso consultório, no mastologista, doutora, eu vim porque eu sinto dor nas minhas mamas. A mastalgia, ela pode ser cíclica, que ela é associada ao ciclo menstrual, quando essa paciente está na fase de menstruar, no menacme, ou
acíclica, quando ela não tem relação com o ciclo menstrual. E tem outros casos que são mais raros, mais inespecíficos, que não tem tanta correlação com a mama e é uma dor que irradia na mama, que ela chega lá na mama. Então, o que a gente fala muito para as pacientes é que, assim, dor na mama, fique tranquila. Porque uma lesão de características suspeitas para câncer, para ela chegar a doer, ela tem que estar muito grande, tem que estar já bem avançado. Então, aquela dor de perto da menstruação, que muitas pacientes chegam para a gente preocupadas, achando que é alguma coisa, ela pode ficar um pouco mais tranquila em relação a esse desconforto, mas não deixar de ficar em alerta. Passa no médico, tira suas dúvidas, é examinada. Até porque dor não é normal, né? Sim. Então, mas, doutora, eu vou fazer uma pergunta bem leiga. Claro. Porque quem está nos assistindo, e se você não sabe, eu não sou da área, tá? Mas tive experiência com meu pai com câncer, por isso que estou aqui. Não sou da área, então eu tenho esse papel de trazer essas perguntas leigas. O que é mastologia? Mastologia. Porque Pode falar. eu tô te fazendo essa pergunta porque, para mim, sempre achei que o ginecologista, ele resolvia tudo. Resolveria tudo. É. A mastologia é uma subespecialidade, é uma outra especialidade, tá? Então, o ginecologista, ele vai cuidar da saúde da mulher de uma forma global, certo? Mas se tiver alguma lesão na mama, algum nódulo, algo que tem indicação de investigação mais específica, ele encaminha para o mastologista, que é o médico que cuida das doenças benignas e doenças malignas relacionadas às mamas. Tá vendo, gente? Que eu sei que assim como eu, vocês também não sabiam. Com certeza. Não, é que a gente trabalha com... Que o óbvio não é óbvio, doutora. Claro. Então... As perguntas óbvias, o óbvio precisa ser dito. Não existe pergunta boba ou dúvida que a gente não vai conseguir desenvolver um raciocínio e ajudar alguém, entendeu? Então, não existe pergunta boba e o óbvio, ele precisa ser dito. Ele precisa ser dito. Precisa e ser perguntado, dito. tá? Com Esse certeza. é meu papel aqui. Então, doutora, eu até vou ressaltar que eu sempre falo pra Giga, as únicas especialidades que a gente fala bastante da questão do SUS. Não fala bastante, que eu não tenho essa vivência, mas a gente cita sempre a questão do SUS, né? Que Claro. para o paciente chegar no mastologista é uma eternidade dentro do SUS, né? Mas eu falo para ela que as únicas especialidades que andam junto com a oncologia é o mastologista, Sim. que sempre encaminha para onco sem medo. Sempre estamos, quando tem indicação, sempre estamos aí em Parceria. contato e parceria sempre com o oncologista, com certeza. Eu falo que os únicos são ginecologista e mastologista e o cirurgião geral. Quem investigou já manda para onco. Sim. O restante ainda demora para mandar para oncologia. A dermato também manda. Dermato Dermato manda também. E aí eu sempre falo pra gente que a gente precisa trazer um mastologista aqui, porque a gente fala bastante de câncer de Sim, mama e tudo, sim. fala do mastologista, mas É o câncer mais prevalente na mulher, não, né? E a questão Tirando do o câncer de mama, câncer de pele não melanoma, né? e tirando que você falou do Outubro Rosa, eu falo Sim. pra Gica, é muito importante, igual o Novembro Azul, é muito importante para os homens, Sim. mas não é só nesse mês, tá, Ei, gente, que a gente tem que prevenir. E é importante porque lembra as pacientes que elas precisam olhar para si, né? A mulher, ela já tem essa função de cuidadora, de cuidar de todo mundo e vai se deixando de lado. Eu atendi uma paciente ontem que ela estava com nódulo na mama desde dezembro. Nossa. Quase um ano já. Desde dezembro. E ela fez os exames de imagem em junho. E ela passou em consulta comigo ontem. E tem uma grande probabilidade daquele nódulo ser um câncer. Eu pedi biópsia, conversei com ela, expliquei possíveis diagnósticos, porque a gente não pode dar um diagnóstico apenas com exame de imagem. Quem dá o diagnóstico é a biópsia. A gente, pelo feeling, pela nossa experiência, pela característica do nódulo, tanto no exame físico quanto no exame de imagem, a gente prediz um pouco, a gente imagina que seja, a gente tem cara, né? Mas a gente não tem como bater martelo. Então, é o que a gente explica para as pacientes. A gente já pede para vir com acompanhante, essa paciente estava sozinha.
Eu fiz no retorno, a senhora tem como vir com acompanhante? Tenho, então venha com acompanhante, porque vão ser muitas possivelmente vão ser muitas informações, é bom a senhora estar com alguém para dividir isso. E são essas coisas. Então, o Outubro Rosa, ele vem para mostrar para a população geral que não tem tanto acesso à saúde, e até quem tem acesso à saúde, disse, lembrei, tá? Quando que foi que eu fiz meus exames mesmo? Quando que eu fiz minha mamografia? Caramba, minha mamografia já tem 2 anos que eu fiz. Vamos correr atrás de fazer mamografia. Ah, já fiz há muito tempo essa mamografia. Vamos tentar fazer essa mamografia. Passar no ginecologista, encaminhar para o macho se necessário, entendeu? Sim. E, doutora, isso que você falou é tão importante porque a gente tem mais uma sócia dentro da Oncolife que vocês vão conhecer. Aguarde. Que é a Lari. E a Lari falou uma vez uma coisa, falou assim, gente, o quanto as mulheres muitas vezes deixam algumas lesões passarem. Sim. Porque elas não conseguem se olhar no espelho. Sim, também, então, claro. Mulheres de corpos gordos, por exemplo, que têm baixa autoestima, que não conseguem se olhar, ou até mesmo nem se tocar, né, ali. Ou, enfim, ou a mulher que tem qualquer tipo ali de problema de autoestima. Isso dificulta o diagnóstico? Dificulta, é o que a gente fala em relação a conhecer o seu corpo. Atendi uma paciente esses dias que ela tinha a papila, que a gente fala, né, que é o mamilo, completamente retraído. Mas só de um lado. E pode ser assim desde que ela nasceu. Pode ser uma característica do corpo dela. E eu fiz a pergunta para ela, e ela não tinha nódulos, os exames dela estavam normais. Só que quando eu fiz o exame físico, o exame físico a gente primeiro olha, observa a parada, avaliação estática, avaliação dinâmica com ela com movimentos de braços, para a gente ver o movimento da mama, porque a mama ela tem um movimento e tem uma queda natural, que aqui no Brasil as brasileiras odeiam essa queda natural da mama, que chama pitose, mas tem uma queda, existem os graus de pitose, mas a queda natural da mama, o caimento que a gente fala, e eu fiz essa pergunta para essa paciente, sempre foi assim? Ela, doutora, não sei, nunca notei. Então, possivelmente ela não se olha, possivelmente ela não conhece o corpo dela. Né? É isso que a gente fala que é tão importante. Mais uma vez a gente fala, olhar no espelho, quando tá tomando banho, com o próprio sabonete, quando tá tomando o seu banho mesmo, percebe se tem alguma alteração, alguma coisa, quando for passar um hidratante no corpo também, percebe se tem algo de diferente, se o sutiã tá sujo. Porque se sai uma secreção, às vezes, doutora, não percebi nada, mas quando eu tirei meu sutiã, eu vi que tinha uma manchinha. Aí eu observei. Aí ela vem com essa queixa. Doutora, tá saindo a secreção pela minha mama. Aí a gente vai investigar. Entendeu? Que existem vários tipos de secreção. E cada tem umas que nos preocupam, tem umas que não nos preocupam tanto, mas a gente vai fazer a investigação. E doutora, assim, isso é tão importante, né? Porque a gente vive numa sociedade que sempre coloca a mulher para baixo, né? Sim. Então, uma sociedade que já é estrutural, mas eu acho que a gente está mudando alguma coisa ali. Estamos melhorando. Passinho de formiguinha, mas estamos melhorando, né? Sim. E a importância da mulher se auto-observar, né? Da gente conhecer o seu corpo, porque qualquer mudança que a mulher tiver, é bom que ela procure um mastologista. Sim, porque pode ser uma lesão de pele, algo fúngico, digamos assim. Existem lesões que acometem só a areola e o mamilo. Fica descamando, não é câncer, possivelmente não é câncer, mas pode ser uma lesão fúngica. Tem vários outros tipos de lesões, tem lesões benignas das mamas, entendeu? A maioria dos nódulos mamários, eles não são câncer. Tá? Essa informação é importante, mas essa informação é importante para a gente não ter medo de procurar saber o que é aquilo, tá? Não para paciente, se a maioria não vou ficar em casa, não vou no médico. Não, tá? Tem nódulo, tem alguma alteração na mama, precisa passar com o especialista. Ô, doutora, e para ir num mastologista, o paciente precisa de um encaminhamento ou de um clínico ou de um gineco? Ou, por exemplo, eu já tenho uma lesão, eu já acompanho um nódulo benigno, preciso continuar acompanhando com o mastologista, pode marcar direto?
ou não? Estamos falando de que De realidade? plano de saúde. Plano de saúde? Ah, Plano de saúde até onde eu sei, é demanda espontânea. é? Demanda espontânea. Tem várias situações que as pacientes já vêm encaminhadas. Por quê? O que é que acontece muito? Alterações em exames de imagem. O paciente vamos desenhar aqui uma paciente pra gente. Um paciente de 50 anos, está fazendo seus exames anuais preventivos com o ginecologista. Faz uma mamografia e nessa mamografia tem uma alteração. Então, o ginecologista encaminha para o mastologista avaliar. E o mastologista avaliar aquela imagem. Fazer o exame físico da paciente, conversar com a paciente, entender quem é aquela paciente por completo, porque a paciente não é só uma mama pra gente não, tá? Então, a gente senta, conversa, conhece aquela mulher, sabe o que tá por trás daquela pessoa, tá? Seu histórico familiar, que é super importante em relação ao câncer de mama. Histórico pessoal dela, se ela tem doenças, se ela já teve algum tipo de situações, se ela já operou a mama alguma vez, se ela fez cirurgia estética da mama. Às vezes, cirurgias estéticas cicatrizam por dentro, como a gente explica para as pacientes, e formam nódulos, às vezes. E esses nódulos são benignos. Só que aí vai fazer exame com uma pessoa que não é especialista em mama. Assusta essa paciente, ela chega apavorada. Doutora, eu tô com um nódulo na minha mama. Fica muito nervosa. Aí a gente senta, conversa, explica. E tem situações. Então, a paciente tem que sempre passar com um médico especialista. Lembrando que existe o Dr. Google, né? O inimigo da Então, medicina. elas chegam, às vezes... Tem uma paciente que chegou... Gente, essa foi incrível. Foi essa semana também. Ela chegou muito nervosa. Porque ela tinha tido alterações nos exames de imagem. Chegou com o esposo. Muito nervosa, apreensiva. E dizendo, doutora, já quero resolver. Aí mas a gente vai resolver o quê? Vamos entender? Não, já quero resolver. Não vou ficar com isso. Gente, ela tinha... um cistinho mamário. Cisto, eu costumo explicar para as pacientes que é bolinha d'água, tá? Cisto não é nódulo. Cisto é bolinha d'água. Imagina uma bola de aniversário, esses balões de aniversário, bem pequenininho com algum líquido dentro. É o cistinho mamário. Não vira câncer. É uma lesão benigna. E tem os tamanhos. Ele pode ser bem pequeno e ele pode ser grande, palpável, que incomoda. No caso dessa paciente, tinha menos de 1 centímetro. E isso é pequeno? Muito pequeno. Tá. 1 centímetro, muito pequenininho. Em relação ao cisto, que é a lesão benigna, né? E ela estava desesperada, porque ela leu a conclusão do ultrassom. Existe uma coisa chamada classificação de BIRADS. É importante a gente falar sobre ela, porque ela está em todos os exames de imagem das mamas, tá? É uma classificação internacional das lesões mamárias. Uma pessoa que está aqui, uma pessoa que está no Japão, uma pessoa que está na Europa, nos Estados Unidos, pode nem entender a língua, mas quando lê classificação de BIRADS, de 0 a 6, entende do que se trata aquele caso. 0 é quando aquele exame está inconclusivo. Eu não consigo diagnosticar, sugerir daquela forma, porque eu preciso de um exame adicional. Então, quando o BIRADS é 0, não pode parar só naquele exame. Tem que avaliar e solicitar outro método para poder entender que lesão é aquela. Se é um nódulo, se é uma microcalcificação, o que é que a gente vai precisar investigar. BIRADS 1 é uma mama que não tem nenhuma lesão. Então, é um excelente exame. BIRADS 2 é um exame de mamas que tem alguma lesão benigna. Um cistinho mamário simples. Tá? Não precisa se preocupar. É acompanhamento anual. BIRADS 3, a grande maioria é benigno. Só que como ele não fecha tanto diagnóstico para ser um 2, nem para ser um 4, que é o maior grau de suspeição, o BIRADS 3, a grande maioria é benigno, altamente chance de ser lesão benigna, mas tem que ser acompanhado mais de perto. Então, é o único que tem que ser acompanhado a cada 6 meses, o BIRADS 3. O BIRADS 4 é um nódulo ou uma lesão, uma calcificação, uma alteração mamária que tem chance de ser algo que precisa ser tratado. Tem chance de ser lesão maligna. Então, precisa de biópsia. O BIRADS 5 tem alta chance de ser. São aqueles nódulos espiculados, as calcificações pleomórficas, agrupadas, específicas, que tem muita chance de ser câncer. O 5. E o 6 é quando a paciente já tem câncer. Por exemplo, uma paciente já tem um diagnóstico de câncer e eu peço, por exemplo, uma ressonância
porque ela tem indicação de ressonância. E lá na ressonância ele vai ver a lesão e vai dizer, paciente, é lesão já biopsiada com o diagnóstico de câncer de mama, classificação de BIRAD 6, porque ela já tem um diagnóstico. Então, quando a paciente coloca isso no Google, ela não vai entender especificamente. Ela vai achar que é um grau. Ela acha Já que, tá avançado, o médio. 3 é grave. Tinha que ser, não, ano passado deu 1, como é que agora deu um 3? Deu um 3 porque ela tem uma lesão que precisa acompanhar mais de perto, mas provavelmente é uma lesão benigna. E isso é a gente que vai explicar para ela. Entendeu? É isso que a gente vai dar essas informações, vai examinar, vai dar essa tranquilidade para ela se sentir em paz em relação ao que deve ser feito. A gente vai nortear o caminho para essa paciente. E as pessoas têm mania de procurar no Google, né? Sim, doutor? sim. Já vem com o diagnóstico fechado, Já né? vem. Já vem querendo operar. E, doutora, qual é o caminho... Por exemplo, se a mulher for diagnosticada com câncer, né? Uhum. Toda mulher que for diagnosticada com câncer de mama, ela precisa passar pela cirurgia? A gente costuma dizer que na medicina nem nunca nem sempre, Boa. tá? Isso é uma máxima da medicina e é muito real. Aham. Pacientes metastáticas, pacientes em que a doença não está apenas na mama e não tem uma metástase local, única. Por exemplo, uma paciente que tem metástase pulmonar, várias metástases ósseas. Essa paciente, de livro, teoricamente, não teria indicação cirúrgica mamária. Porém, tem muitos estudos que estão em andamento para tentar entender melhor se realmente a cirurgia mamária ter indicação nesse contexto específico de paciente, que a gente fala de paciente metastática, né? Tirando a paciente metastática, que é a paciente que a doença já espalhou, né? Que a doença não está apenas na mama. Uma paciente que tem doença na mama e que essa doença foi apenas para os linfonodos, tá? Que é no sangue. Que é na axila. Na axila. Rede linfática. Rede linfática. Ei, Isso. gente, mas quase lá. Menos um. O primeiro lugar em que a doença espalha na mama, né? Espalha, entre aspas, o primeiro lugar que quando ela sai da mama é para axila. Olha só. Então, toda paciente que tem câncer de mama, quase todas, né? Aquela história, mas vamos falar toda paciente que vai operar a mama por câncer de mama, a axila tem que ser investigada também, tá? A gente avalia o linfonodo sentinela. Sentinela é guardião. É o primeiro da cadeia linfática. A cadeia linfática é como se fosse um cacho de uva, tá? Todo mundo tem, o que a gente chama as ínguas. A gente tem íngua no pescoço, atrás da orelha, aqui nos ossinhos, aqui em cima, na axila, na virilha. A gente tem íngua, que são esses linfonodos, pelo corpo, que faz parte do nosso sistema de defesa, tá? E na axila, quando a doença, o câncer, ele quer dar uma escapada, ele pode escapar, o linfonodo sentinela é esse guardião. Ele é o primeiro desse cacho de uva que a gente fala, dessa rede linfática, porque é ele que a gente vai estudar. Se a doença está ali ou se não está ali. Para daí a gente avaliar se a gente vai abordar essa axila ou não. Olha só que interessante. E se tiver na axila? Esvazia a axila. Esvaziamento Esvaziamento é a retirada dos gânglios da axila. Dos linfonodos da axila. Que é por cirurgia. Cirurgicamente, sim. Doutora, 2 dúvidas. Primeiro, quando o paciente é metastática, mas aí tem uma possibilidade de operar a mama, por exemplo, nesse caso que a senhora explicou. Senhora, pode demitir ela. Já vou demitir. Já faz a mastektotal bilateral, nesse caso, porque ela já tem uma metástase óssea em outro pulmão, no caso, por exemplo? Não. Só... São coisas diferentes. Eu acho que é bem complexo essa questão, essa questão da cirurgia em paciente metastática. A gente avalia caso a caso. Hoje, mais do que nunca. Mais do que nunca, a gente está fazendo um tratamento mais individualizado dessas pacientes. Paciente metastática é super individualizado, certo? Em relação, tirando esse assunto de paciente metastática, quando que aborda as 2 mamas, tá? Quando, em casos específicos, essa paciente ou tem doença bilateral ou ela tem mutações genéticas,
tá? Que seria a mutação mais conhecida, é a mutação do gene BRCA1 e BRCA2, certo? Que é aquela famosa cirurgia da Angelina Jolie, tá? Que retira ela tudo. retirou, ela Tira fez tudo. a retirada do tecido mamário. E quando a gente fala retirar tudo, as pacientes, eu gosto muito de explicar dessa forma para as pacientes entenderem que existem técnicas cirúrgicas. A mastectomia, que é a retirada da mama completa. Tira o mamilo, tira a areola e tira a pele. Essa é a mastectomia radical, tá? Que, com o tempo, as técnicas cirúrgicas evoluíram bastante. Então, antigamente, lá atrás, achava-se que tem câncer de mama, tem que tirar a mama inteira. Hoje, está comprovado que, tanto tirando a mama inteira, quanto fazendo a cirurgia conservadora, que é a quadrantectomia, somada à radioterapia, tem a mesma eficácia. Então, hoje em dia, cada vez mais a gente opta, lógico, cada caso, mas por cirurgias mais conservadoras para essa paciente. E o quadrante é só no local da lesão, Da né? doença. Da doença. O quadrante, a cirurgia quadrantectomia, é a retirada da lesão, tá? Com uma margem de segurança. Por isso que A eu ponho gente- o clipe, né, doutora, antes, normalmente. Calma, são coisas diferentes. Estamos aqui A pra gente, sabe, isso. começa a puxar um assunto, começa a puxar É, outro. você. A Não, gente tá assim hoje. não, mas a gente clipa também. É porque senão as pacientes, quem tá assistindo não vai conseguir entender. Vamos tentar explicar como eu explico para as minhas pacientes, porque vai ficar bem Ótimo. legal. Aproveita, a gente é paciente. A gente não é, não. Ó, passar no mastologista, eu posso ter uma lesão benigna, me respeita. verdade, Aí tudo bem, aí tudo bem. Verdade. A paciente chega com câncer de mama, tá? O início de tudo, a gente vai dar o diagnóstico para essa paciente. Né? Ela chega, como que chega geralmente? Chega um nódulo, paciente com alteração, ela sentiu um nódulo. Esse nódulo, essa paciente a gente vai avaliar por completo e vai pedir uma biópsia. Existem tipos de biópsias, ela vai fazer a biópsia. E a biópsia vai tirar um pedacinho desse nódulo ou uma área das calcificações suspeitas e vai ser avaliada pelo patologista. Então, quando a gente fala em câncer de mama, o que eu explico para as minhas pacientes é que é uma equipe multidisciplinar mesmo que vai Enorme. cuidar dela, tá? São vários médicos e várias especialidades dentro da área de saúde. Essa paciente, esse pedacinho que foi tirado de tecido nodular, tecido mamário, calcificações, tudo bem? Respira. Vai ser avaliado pelo patologista. E ele vai fazer o anatomopatológico, a avaliação anatomopatológica daquela lesão. O anatomopatológico é quem me dá o nome da doença. É quem vai me dizer se é câncer, é quem vai me dizer se é um fibroadenoma, que é um nódulo benigno, é quem vai me dizer o que é aquilo ali, tá? Veio câncer, certo? Um carcinoma invasivo, veio câncer. Mas qual é o subtipo? Que ainda Tá? tem isso. Para traçar o tratamento de toda paciente com câncer de mama, eu preciso do anátomo patológico e da imunistoquímica. A imunistoquímica é outra avaliação do mesmo material. São avaliados receptores de estrógeno, progesterona, várias outros parâmetros para eu entender aquela doença por completo, para eu saber qual é o tipo e o subtipo dela. Eu explico para a paciente que é o nome e o sobrenome da lesão, da doença que ela tem. E que eu só vou saber como que vai ser o tratamento dela quando eu tiver o nome completo, que é a imunistoquímica que vai me dar, que é o subtipo. E outra coisa, o tratamento de câncer de mama, ele pode começar pela químio, que é o que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante, que é antes da cirurgia, ou pode começar pela cirurgia. Quem vai me dizer isso é o estadiamento da doença. O tamanho estadiamento é quando a gente avalia o tamanho, estadiamento clínico, o tamanho da lesão, o comprometimento de gânglios axilares clinicamente por imagem e se essa paciente tem metástase, tá? A depender desse estadiamento e do subtipo, é que eu sei por onde que eu vou começar o tratamento dessa mulher. Então, ela não adianta chegar para mim só com anátomo patológico, Não vai que resolver não nada. vou conseguir fazer o tratamento dela, Sim. tá? Então, para a gente poder desenhar como vai ser o início dessa jornada de tratamento, eu preciso de anátomo patológico, que é a definição da minha doença, da imunistoquímica, que é o nome completo, né, que é o subtipo. Preciso ter estadiado essa paciente com exames de imagem,
A depender em situações que a gente vai pedir tomografias, ultrassons, cintilografia óssea ou PET scan, tá? Tendo isso em mãos, é que eu sei se o tratamento dela vai ser cirurgia upfront, cirurgia primeiro, sou eu que vou começar o tratamento dela, mastologista, ou se eu vou encaminhar essa paciente para Kelly, minha amiga Kelly Reiner, para ela fazer... Que já esteve aqui, Já esteve aqui com vocês. A Kelly, para fazer o tratamento neoadjuvante, que é o tratamento antes da cirurgia. Qual é o intuito da quimioterapia neoadjuvante? O intuito é que aquela lesão diminua, que a gente consiga entender, para a gente, primeiro, a lesão diminuir para poder fazer uma cirurgia mais conservadora, menos radical. Eu entender a resposta daquela doença aos tratamentos. E hoje em dia, a gente, cada vez mais, a depender do subtipo, a gente tem tratamentos muito modernos, tá? Não só a quimioterapia. A gente tem a parte de imunoterapia, que é extremamente importante e que está mudando o curso da doença. Então, eu não posso chegar... Eu sou mastologista, eu gosto de operar, eu sou cirurgiã, é a minha formação. Mas antes desse passo, eu tenho que entender toda a doença da minha paciente para saber o que é que tem de melhor para ser o melhor caminho a percorrer para ela naquele momento, tá? E se ela for fazer a quimioterapia neoadjuvante, aí é que a gente vai clipar. Gente, pega um caderno. Isso aqui tá sendo uma aula. Aí é que a gente vai clipar. Por que que é importante clipar? Porque quando eu faço a quimioterapia, eu quero que tenha uma excelente resposta. Sim. Né? Então, eu quero que aquele nódulo suma. E muitas vezes ele some. Fica só uma cicatrizinha lá na imagem, um borrão, mas não tem nada palpável. Como que eu vou operar essa paciente? Como que eu vou saber onde é que estava a doença? Quando a gente coloca um clipe, que é a marcação, que é fazer o clipe, a doença some, né? Ela tem uma excelente resposta e o clipe está marcando onde é que estava aquele nódulo. Então, eu posso fazer uma cirurgia conservadora nessa mulher, mas eu tenho que me guiar pelo clipe de marcação pré-início da quimioterapia. Entendeu? Então, por isso que é tão importante. Então, isso eu falo para minha paciente. O ideal dos mundos é você sempre ter o contato com o oncologista que vai tratar dessa paciente. Às vezes não consegue, infelizmente, tá? Então, eu dou essa aula para minha paciente. Ela sai com a nota no caderninho dela, porque são muitas informações. Muito. Né? São muitas informações. Então, o clipe é basicamente o direcionamento de onde estava aquela lesão depois da quimioterapia. Isso. Eu quero que o clipe marque onde está aquela lesão, porque se ela sumir, eu não tenho mais como fazer cirurgia conservadora na paciente. Entendi. Se ela sumir, eu tenho que fazer uma cirurgia radical. E mesmo se ela sumir ainda, em tem alguns que fazer casos, cirurgia. Todos os casos. em todos os casos. Hoje, a medicina de hoje, a gente ainda não tem como poupar essas pacientes de cirurgia. Entendi. Tá? Então, mesmo ela tendo uma excelente resposta à quimioterapia, mesmo a doença sumindo... O protocolo é completo. Sim, tem que fazer a cirurgia. Tem que tirar aquela área, porque as células a gente não tem como ver, né? Então, a gente precisa realmente tirar a área que a gente chama que é o leito tumoral, é a área do tumor, tá? E depois disso, lembrando que a gente avalia a axila, a gente explica tudo isso para a paciente, e são os caminhos que a gente vai traçar. Se vai ser cirurgia, se vai ser quimioterapia, e o que é explicado sempre para a paciente. Gosto muito de desenhar, eu desenho para ela, mostro o que vai ser feito. A depender de cada mama e da localização de tal lesão, a gente meio que já pensa e programa onde que vai ser a cicatriz daquela mama, tá? E se aquela paciente tem indicação de fazer alguma cirurgia radical, a questão da reconstrução que você tinha perguntado, né? Que é extremamente importante, é lei. Toda mulher tem direito à reconstrução e à simetrização da outra mama. Então, SUS, plano de saúde, privado, isso tudo é feito e é real e é muito importante que as pacientes saibam disso. Quando tem situações que não tem indicação de reconstrução. São raras, que são cânceres mais agressivos. Por quê? Porque pode ter alguma complicação pós-cirúrgica, a depender do tipo de reconstrução que é feita, que demore eu fazer uma radioterapia, e essa paciente se prejudique no tratamento oncológico. Então, o que a gente conversa sempre com os pacientes é que, primeiro, a cirurgia oncoplástica, ela reúne as técnicas da cirurgia plástica voltada para pacientes oncológicas, tá? Não é cirurgia estética.
São coisas Boa. diferentes, certo? São coisas diferentes, existem riscos, é uma paciente que está tratando uma doença. A gente tenta, o máximo possível, fazer cirurgias muito bonitas, muito simétricas. Quando a gente fala em simetria, a gente não está falando de igualdade. Eu falo para as minhas pacientes, se você se olhar no espelho, você já vai ver que sua mama não é exatamente igual uma à outra. Doutora, olha para a tua mão, olha para os seus dedos, você vai ver que cada um tem características sutis, mas não são iguais. Mas até quem não passa por isso, Sim. né? A gente eu já percebi que as minhas mamas não são iguais. Sim, É sim. natural, né? Porque a gente fala em simetria e não em igualdade. Sim. E a questão da reconstrução, isso é muito importante. A gente falar para as pacientes, porque às vezes elas acham que vão ficar mutiladas. Elas ficavam mutiladas lá atrás, quando não tinham tantas técnicas de reconstrução, tantos estudos sobre isso. E hoje, na grande maioria das vezes, a gente consegue fazer a reconstrução no mesmo tempo cirúrgico, certo? Mas tem situações que não dá para fazer no mesmo tempo, porque não tem indicação, é o que se fala. Tem a reconstrução imediata, que é no mesmo tempo do tratamento oncológico, e a reconstrução tardia, que é quando ela faz depois que ela terminou o tratamento dela. Com outras técnicas, de outra forma, em outro momento. Mas essa paciente vai ter que tentar se reconhecer um pouco sem mama, né? Porque a mama, ela tem um ponto muito importante para a mulher. Tem várias... a mama, ela fala sobre a feminilidade da mulher, sobre a sexualidade da mulher. Então... Sobre maternidade. Sobre a maternidade. E isso é um ponto que é muito importante. E essa paciente, ela tem que ser ouvida e respeitada. Tá? Eu já atendi pacientes que falam, doutora, eu não quero ver. Até cirurgias mais tranquilas. Doutora, eu não quero ver, não estou pronta para ver. A gente tem que respeitar. Sim. Tá? Mas hoje em dia, a gente cada vez mais está tentando, quando tem indicação, quando não tem prejuízo no tratamento da paciente, a gente sempre preza para que a reconstrução seja feita no mesmo tempo. Eu acho que um ponto a ser o óbvio, não é óbvio, o famoso, né? Falar aqui é o seguinte: o mastologista não prescreve quimioterapia. Se o mastologista, ele investiga em conjunto com a oncologia. E quem prescreve a quimio é o oncologista. Ou seja, não fica somente no mastologista esperando que ele vai resolver seu problema. Não, é uma equipe multidisciplinar. Exatamente. É o mastologista, é o oncologista, o radioterapeuta, quem faz a radioterapia, tá? Exato. Psicólogos. Exato. Doutora, essa oncoplástica que você citou, ela tem coloca silicone ou não? Sim. Sim. Silicones, expansores, que são próteses que a gente vai inflando ela ao decorrer, tem casos específicos, próteses de silicone. Retalhos, que a gente chama também, que a gente tira de uma parte do corpo para colocar na mama. Ah, legal. E nesses casos que faz a quimioterapia antes, a cirurgia antes, Tá. aí a mulher já pode passar pela reconstrução, né? Sim. E isso afeta a quimioterapia de alguma forma depois? Não. Geralmente não. O que é que acontece? Pacientes que são... É aquela coisa, né? A gente tem cirurgias, a gente não tem como prever, nem só a cirurgia, nem como a quimioterapia. Às vezes tem pacientes que fazem a quimioterapia e que não enjoam, que não passam mal, que conseguem fazer atividade física e trabalhar vida normal. Tem paciente que na primeira quimio se sente muito mal, fica muito enjoada, tem queda do estado geral, não consegue manter as atividades do dia a dia. Cirurgia, mesma coisa. Tem pacientes que vão ter o pós-operatório excelente, que a gente fala redondo. Nada vai dar errado. Tem pacientes que vão ter intercorrências. Então, isso a gente vai lidar de acordo com cada situação. É aquilo que você falou, né? É personalizado. Total. Não tem, claro que tem o beabá de muitas coisas, mas ao mesmo tempo, cada caso é um caso. Sim, né? sim. Tem histórias por trás, experiências também, Sim, né? com certeza. Tá. Não, é muita coisa, né? A questão também dos protocolos, né? Igual você falou. Não é porque reduziu a doença e depois eu vou operar e tô curada. Não, tem que fazer tudo bonitinho. Químio, cirurgia, se for o caso, né? Ou cirurgia, químio e radioterapia. Não é toda paciente
que tem câncer de mama que vai precisar fazer químio, tá? Exatamente. Tem Isso esse ponto aí também. é muito importante. Tem esse ponto Não também. é toda paciente que tem câncer de mama que vai precisar fazer quimioterapia. Mas Tá? a rádio, sim. Não. Não, Não também? necessariamente. Não necessariamente. Ah. Também não é toda paciente que tem câncer de mama que vai precisar fazer radioterapia. A grande maioria vai precisar fazer cirurgia e algum outro tratamento em associado. Entendi. Toda vez que ela fizer cirurgia conservadora, que é a quadrantectomia, precisa fazer a radioterapia. Mas se for outra técnica cirúrgica, a depender também do estadiamento, do comprometimento da axila, do tamanho da lesão, da idade da paciente, também não se faz a radioterapia. Então, cada caso é um caso, não tem receita de bolo mesmo, entendeu? Sim. E isso é importante você estar falando, porque a gente já ouviu dizer, né, aqui, que existem casos de oncologistas muito conservadores e que pararam no tempo lá atrás e que acabam indicando tratamentos que vão ajudar naquele problema, mas teriam outros que poderiam auxiliar ali, né? Por isso que é tão importante a gente saber quem está cuidando da gente, tá? Relação médico-paciente é algo importantíssimo, que é você confiar naquela pessoa que está cuidando da tua saúde. E você saber qual é a formação daquela pessoa. Sim. Hoje, no tempo das mídias sociais, muita gente parece ser. Mas não E é. às vezes não é tanto assim. Tem pessoas que conseguem falar muito bem, mostrar que sabem muita coisa, mas pesquisa, procura saber se alguém que já passou por tratamento com aquela pessoa, qual o currículo daquela pessoa, ela foi bem informada, se você confia na formação dela, porque isso é muito importante. Sim. E até, né, doutora, às vezes a pessoa, nós mulheres temos a tendência de sofrer uma certa opressão, assim, da sociedade como um todo, que como a gente falou aqui. E aí, de repente, a gente passa por uma situação dessa, aí vem uma tia ou a mãe e fala assim, não, vamos passar nesse médico, que Ele é melhor. esse médico é o melhor, porque já cuidou da família inteira, e é nesse médico que você vai fazer. Se a paciente se sente confiante com aquele médico, Boa sorte. a escolha dela, né? É isso que a gente tem, é o que a gente mais fala. A gente tem que respeitar as vontades das pacientes. Eu dei um diagnóstico ontem, e a paciente estava com a nora dela. E a paciente chorou. Ela fez, não chora, não precisa chorar. Pô, chora assim, põe pra fora. Chora, se quiser chorar, chora. Vai chorar. Né? Tem que acolher a pessoa. Tem que respeitar as vontades dela. Tá? O cabelo. O cabelo, para algumas mulheres, é muito importante. E já muitas pacientes já receberam diagnóstico e escutaram, de alguém. Fica tranquila, que bobagem. Cabelo é bobagem, cabelo cresce. O cabelo vai crescer, mas o cabelo não é uma bobagem. Para algumas pacientes, o cabelo é muito importante. Ela não se conhece se ela for passar por certos tipos de quimioterapia, ela não se reconhece sem o cabelo. Então, a gente mostrar para essa paciente que hoje a gente tem opções. A touca térmica, que é uma possibilidade, que reduz em até 60% a queda, a depender do tipo da quimioterapia que ela for fazer. Lenço, se ela gostar. As perucas, as laces hoje, que cada dia estão mais tecnológicas, mais naturais. Tem que respeitar essa mulher. Sim. Tá? São muitas informações para ela. E durante o tratamento e durante a jornada do tratamento, muitas coisas precisam ser abordadas, tá? E quem faz essa abordagem, geralmente, é a nossa equipe. O que é muito importante. Se é uma paciente jovem, eu preciso saber se ela, a depender do subtipo histológico, se ela vai precisar passar por quimioterapia ou não, a gente precisa saber se ela já tem o que a gente chama prole constituída. A gente precisa saber se essa mulher ainda quer gestar. Certo? Então, a gente precisa falar para ela que existe a possibilidade, se ela tiver indicação da quimioterapia, dela, antes da quimioterapia, ela congelar os óvulos dela. Para ela tentar preservar a fertilidade dela de alguma forma. Tá? Tem pacientes que engravidam depois do tratamento de câncer de mama. Que têm seus filhos.
Então, a gente tem que são muitas informações, entendem? Sim. Então, cada paciente eu tenho as informações que eu preciso dar. Uma mulher que já está na menopausa, eu não preciso falar sobre a questão da preservação da fertilidade, mas eu vou precisar falar de um tema que eu falo para todas as minhas pacientes, que é a sexualidade. Como está a sexualidade em relação a pós-tratamento, durante o tratamento? A sexualidade tem espaço nesse momento da sua vida? É algo que você percebe durante a sua consulta que pode ser abordado? É uma queixa que ela traz para mim? Essa paciente sempre vem sozinha nas consultas? Essa paciente vem com o marido? Essa paciente tem um companheiro ou uma companheira? Essa paciente vem com a família? A gente não olha só para o paciente, a gente olha para o contexto. Entendeu? A gente olha... Você é maravilhosa. Eu tô aqui assim. Nossa! Tô encantada. Ai, gente, vocês são Pega um maravilhosos. caderno, gente. Não, Vocês é porque que isso é tão são. importante, Sim. né? Uhum. É, isso que você trouxe, a gente uma vez recebeu uma sexóloga aqui Sim. e ela falou dessa dificuldade das mulheres abordarem sobre a sua sexualidade, principalmente para quando o médico oncologista ou mastologista é homem, Sim, sim. né? E o quanto, enfim. Então eu fiquei maravilhada por causa disso, porque a gente aqui, eu acho que poucas pessoas falaram sobre isso, da importância de abordar isso com a Sim, paciente, né? Cada vez mais, o que é que a gente mais quer? A gente quer tratar essas mulheres. Uhum. Quer tentar alcançar a cura quando possível. É que a gente sabe que tem situações que a gente faz tudo e a história natural da doença é a história daquela pessoa. Né? Então, isso aí já é tema para outro podcast. E entender que certas pessoas têm histórias, né? Sim. Saber entender isso. E é difícil pra gente também, tá? Eu Não pensem que imagino. não. Porque tem pacientes que nos mudam, que nos marcam, que nos fazem refletir e entender que não, a gente não pode tudo, É verdade, né? né? A gente não pode tudo. Queríamos nós, mas a gente não pode tudo. É verdade. A gente tenta fazer o melhor possível dentro de tudo que é possível na medicina para aquela paciente. Mas não é só a medicina, né? Então, por isso que é tão importante para a paciente essa questão multifatorial e pensar em rede de apoio, amigos, orientações, a questão espiritual dessa mulher, se ela tem alguma fé, alguma religião no que ela acredita, de onde ela tira força para passar por tudo isso, né? E falando da sexualidade, esse tema assim, a gente trata essa paciente, a gente almeja muito que ela tenha um sucesso no tratamento, que é por isso que a gente estuda tanto, que a gente quer tanto ver todas elas bem e saudáveis no final do tratamento, e ela vai ter um segmento que é um acompanhamento pós-tratamento, tá? Então, ela vai ficar vindo a cada 3 meses, depois a cada 6 meses, depois anual, e tem pacientes que não querem alta, querem ficar vindo todo ano, dar presente de Natal pra gente, conversar e não querem ter alta, não se sentem seguras, tal. E durante esse que a gente fala dessas pacientes que são as survivals, tá? Que elas são as sobreviventes, sobreviveram ao câncer e estão vivendo aí. E a gente quer que elas vivam com qualidade. Sim. E o que é viver com qualidade? É ter a vida dela funcional, tá? É ela ter feito a reconstrução mamária dela. Se tem indicação e se a paciente quer, tá? Porque a gente tem que respeitar. Sim. Eu, como cirurgião, eu vou olhar para as mamas dela, eu já vou imaginar qual a técnica que eu vou fazer. Eu vou levantar essa, eu vou mexer nessa, eu vou fazer isso, aquilo. Mas ela quer. Ela quer que seja feita isso, então é uma decisão, as técnicas, quando a gente fala na parte da oncoplástica, é uma decisão compartilhada também. Que ela pode não querer uma cirurgia bilateral maior, não, doutora, eu só quero que tire isso aqui de mim. E eu tenho que respeitar, mesmo sabendo que eu podia fazer algo bem melhor por ela, mas eu tenho que respeitar a escolha dela. E essa paciente ter uma vida sexual ativa, se for da vontade dela. Aí nisso a gente já fala de outras questões. Tem pacientes que são jovens, que vão entrar na menopausa pelo tratamento, vai ter um ressecamento vaginal, vai ter sintomas de menopausa, quem que vai conduzir isso? A libido vai ficar mais difícil. Tem libido? Onde que está a libido nesse momento? Né? Então tudo isso é conversado.
Entendeu? E quando o médico que está aqui desse lado, do outro lado, com o paciente, não se sente apto para entrar nessas outras, nessas outras nuances desse tratamento, encaminhar para o especialista, tá? Encaminhar para quem trata sexologia, a parte de sexualidade, o ginecologista, que é mastologista, que já vai poder acompanhar por completo essa mulher, se for da vontade dela. Então, a gente ela tem que saber que existe, tá? Saber que existe. E que todas as questões são importantes, né? Todas. Todas as queixas têm que ser ouvidas, certo? A gente tem que valorizar a queixa da paciente. A gente não pode achar que, como eu falei anteriormente, que o cabelo não importa, que o ressecamento vaginal dela é uma bobagem. Claro que não. Hoje a gente tem tratamentos, a gente tem estudos falando sobre isso. Tem um laser vaginal que atua tão bem nisso, que é o que a gente mais indica hoje em dia para paciente oncológico, que não pode fazer reposição hormonal. Pós-tratamento, né? Paciente com câncer não pode fazer reposição nenhuma de hormônio, tá, gente? Isso tem que ficar bem claro. Então, são muitas coisas. Então, é uma paciente que, pós-tratamento, ela tem que ser acompanhada. E eu brinco com ela dizendo assim, ó, são muitas informações. Você pega aquele resumo bem bonito que a gente dá no final, contando toda a sua história, você anda com ele na bolsa. Pra onde você for, o médico que você for, você fala, eu tive câncer, meu tratamento foi esse. Porque ela vai esquecer, né? Vai esquecer. E a gente quer que ela esqueça mesmo. Quer que ela esqueça e vai viver a vida dela. Vai viver a vida feliz. Nossa. Olha, doutora, eu acho que você vai ter que voltar aqui. Pra parte 2. Olha. Pra parte 2, porque eu acho que tem muitos pontos muito interessantes da gente abordar com mais detalhes aqui. Sim. Né? Vai ser um prazer. E já passou quase 1 hora de bate-papo. Olha. E eu nem percebi. Você percebeu? Não, eu fiquei. Hoje eu estou tendo uma aula, gente. Desculpa. Tá de aluna hoje. Mas, doutora, o quanto é importante e muito rico, assim, todas essas informações que você trouxe, porque realmente é um direcionamento para aquela mulher que muitas vezes não tem o apoio dentro de casa, não tem uma rede de apoio. Sim. E às vezes no SUS a Gica fala que dificilmente a pessoa tem escolha do profissional, né? Então, aqui eu já sei que a mulher que está nos ouvindo vai ter munição suficiente para questionar. Se a paciente ela não tem, em certas situações, a opção de escolher o profissional, mas ela tem total direito de tirar todas as dúvidas dela e vão ser tiradas, tá? As dúvidas, a decisão cirúrgica. Sim. A minha formação foi SUS, tá? Então, a minha formação, a minha residência, e durante a residência, lidando com esses pacientes, tinha paciente que falava, doutora, não quero, a gente pode fazer esse tipo de cirurgia. Não, eu quero essa, doutora, eu prefiro essa daqui, que é menos invasiva, que eu vou poder voltar a trabalhar mais rápido, vou poder cuidar dos meus filhos, entendeu? Tirar as dúvidas. O que é que eu costumo dizer para as pacientes? Aqui, às vezes, não vai surgir tanta dúvida, tá? Sim. Em casa que vai surgir. O que é que você vai fazer? Você vai anotar. Então, quando você voltar no retorno para trazer algum exame e tal, você vai trazer suas dúvidas junto. Boa. Tá? Então, fica a dica para você, tá? Que talvez esteja passando por isso. Anote todas as suas dúvidas, leve para sua médica ou seu médico. E ele tem que, né, tirar essas dúvidas para te esclarecer, maior claro, segurança. E se ele não esclarecer, você pode compartilhar aqui com a gente que a gente te direciona para a doutora. Exatamente. Doutora, quer deixar... Infelizmente, o nosso episódio está chegando ao fim. Mas, ó, já está mais do que convidada para voltar. Parte 2. Parte 2. E quer deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo, nos ouvindo? A câmera é toda sua. A câmera toda Tem um momento. Eu queria deixar de recado que não tenham medo de procurar ajuda, de procurar auxílio médico, tá? Por quê? Porque quem está aqui do outro lado, a gente quer fazer o melhor para vocês. E o que eu costumo dizer para as minhas pacientes, câncer de mama, a gente tem diagnóstico, tratamento e altíssimas chances de cura. Então, o quanto antes a gente fizer esse diagnóstico, as chances são altíssimas. Então, não percam tempo. Muito Exato. bem. E o tempo é Curto, se você não se cuidar. Diquinha, palavras finais. Uns pontos, eu gosto de falar pontos.
É importante, uma coisa que a doutora falou lá no começo, mas eu acho que vale ressaltar. Se você tem um nódulo benigno, a chance de você ter um nódulo na mama e ser benigno são altíssimas, mas isso não quer dizer que você não tenha que fazer um acompanhamento desse nódulo. Sim, tem que fazer. Exatamente. Então, se você tem esse nódulo, procura um especialista, vá a fundo, porque às vezes não é porque todo mundo tem o benigno que pode ser o seu, às vezes é só uma pontinha do iceberg. Então, se cuida, faça os seus exames. Outubro é um mês para recordar da necessidade do exame, não é que é somente em outubro, gente. Então, se cuidem, tá? Prevenção é algo que na oncologia é crucial, é algo que é o topo da pirâmide. Quanto antes, melhor. As chances do seu tratamento ser bem sucedido são altíssimas. Então, se cuidem. É isso. E ó, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar a sua avaliação lá no Spotify. Também. Tá? Compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir toda essa aula que a doutora trouxe aqui pra gente. E, de novo, né, com os novos casos que estão aumentando todos os anos, se você não está passando pela jornada do câncer, provavelmente você conhece alguém que está, nem que seja amigo do amigo, mas compartilhe este conteúdo, porque a informação, ela cuida, ela direciona, ela acolhe, tá? E te mune também de informação, de conhecimento, para que você questione. Porque, às vezes, a gente nem sabe as dúvidas que a gente tem, né? Então, a gente precisa ter o conhecimento para saber que a gente tem dúvida de algo, tá bom? Se alguma crítica, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que a gente também vai ler com muito carinho pra gente sempre estar melhorando e trazendo o melhor pra você. Não se esqueça que a gente tem uma plataforma, a doutora falou da importância da equipe multidisciplinar durante o seu importante. Exato, durante o seu tratamento. Dentro da plataforma da Oncolife Care, nós temos toda a equipe multidisciplinar pronta para te receber e te atender, seja paciente oncológico ou seja familiar de paciente oncológico. Que, como familiar de paciente oncológico, eu sei que a gente também precisa de acompanhamento de um terapeuta, de um psicólogo que entenda a nossa dor. Por isso que eu indico o especialista, tá? O QR Code está aqui embaixo. Abra a câmera do seu celular, aponte para o QR Code e clique no link que aparecer para você, tá bom? E muito obrigada pela presença de vocês, doutora. Muito obrigada, muito viu? Obrigada, amei. Adorei, obrigada. Um super beijo e até o próximo episódio.